Se você buscar a verdade, encontrará consolação. Se você buscar o consolo, perderá tanto o consolo quanto a verdade. Achará somente uma melosidade que resultará no desespero. É com essa frase que o C.S. Lewis termina o livro 1 da sua obra Cristianismo Puro e Simples. É sobre esta parte da sua obra que vamos tratar neste vídeo de hoje. Fique comigo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós prosseguimos refletindo no livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis, mais especialmente o livro 1 desta obra, e este livro é composto de 5 capítulos. Antes de refletirmos nesses capítulos, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe o seu like, assim você nos ajuda a crescer e esse conteúdo chega para muitas outras pessoas. Muito bem, gente. Então, neste livro 1, composto de 5 capítulos, o propósito central de Lewis é apresentar a base do cristianismo. Mas antes de apresentar a base do cristianismo, da teologia cristã, ele começa defendendo aquilo que ele chama de lei natural. O título do capítulo o título do livro, melhor dizendo, é O Certo e o Errado como Chaves para a Compreensão do Sentido do Universo. Eu acho interessante a estratégia adotada por Lewis. Ele não vai diretamente na teologia, ele começa estabelecendo as bases do cristianismo a partir de uma reflexão da consciência humana. O que Lewis defende aqui neste primeiro capítulo em especial? Ele defende que todo ser humano tem uma percepção do que é fazer a coisa certa. Tem uma percepção da diferença entre o certo e o errado. E ele dá um exemplo bem interessante. Todas as vezes que nós estamos conversando ou chegamos a uma discussão, o ponto é tentar convencer a outra pessoa do que nós estamos certos daquilo que estamos defendendo. Isso faz parte do nosso dia a dia. E quando fazemos isso, nós sempre invocamos um padrão. Se eu estou discutindo e dizendo que uma pessoa está errada e que o meu ponto, a minha opinião é o certo, ou seja, existe um padrão de tudo aquilo que fazemos. Lewis vai dizer então que esse padrão do certo e do errado é comum na vida humana. Ele vai dizer que assim como existem leis naturais, existem também leis que governam o ser humano, que ele vai chamar, portanto, de lei natural. É claro que essa ideia de lei natural é muito anterior a Lewis. A lei natural percorre a história da humanidade e se encontra presente também no cristianismo. Mas Lewis está aqui chamando a atenção para esse ponto. Essa lei natural a que Lewis está se referindo, as pessoas elas acabam descobrindo naturalmente essa lei. Ou seja, essa lei natural que é uma percepção humana, que nós nascemos com essa predisposição, o ser humano não precisa nem mesmo ser ensinado acerca disso. Existe uma percepção humana acerca do que é fazer a coisa certa. E como ficam as diferenças culturais? Ou seja, como eu lido com as diferentes culturas? Como nós podemos advogar a existência de uma lei natural, um padrão do que seja certo e do errado, quando existem diferentes culturas e que podem defender diferentes concepções do que é fazer a coisa certa? E nesse aspecto, o Lewis nos remete a um outro livro dele, onde ele aprofunda essa questão, que é o livro A Abolição do Homem. E ele só lembra que, apesar de existirem diferenças culturais, existem padrões comuns em todas as culturas. Ele dá o exemplo de que em nenhuma cultura jamais se aceitou a um homem fugir da batalha. Nunca se valorizou o medo e a covardia. E, da mesma forma, não existe cultura que honre a traição. Então, o que o Lewis está estabelecendo sim, existe uma percepção
daquilo que é fazer a coisa certa. É uma lei natural. Apesar de existir essa lei natural, embora todos os homens tenham essa percepção do que é fazer a coisa certa, ninguém é capaz de cumpri-la, diz o Lewis. Mas daí Lewis começa no capítulo 2 com uma seguinte indagação. Ele começa a apresentar objeções a essa chamada lei natural. Ou seja, ideias que tentam objetar a existência de uma lei natural. Ele apresenta então a primeira hipótese. Não seria a lei natural um instinto gregário? Ou seja, não seria um instinto que o ser humano tem naturalmente para preservação da sua própria espécie? Só que ele diz que não. Ele diz que a lei natural não é um instinto gregário. É claro que todos nós possuímos instintos. Os instintos fazem parte da vida humana. Só que Lewis defende o seu ponto apresentando um exemplo. Imagine a seguinte situação de uma pessoa que ouve outra pedindo socorro. Nessa situação, são ativados pelo menos dois instintos. O primeiro instinto é o instinto da autopreservação. Ou seja, eu preciso sair daquele lugar e proteger a mim mesmo. Só que, juntamente com esse instinto, outro aspecto desperta-nos a agir de uma outra forma. Que instinto é esse? É o instinto gregário de ajuda ao outro. E nessa hipótese, diz Lewis, nós temos dois instintos que estão combatendo. Um que me induz a fugir e outro instinto que me induz a ajudar. E Lewis vai dizer então que existe um terceiro elemento que me leva diante daquela situação concreta, é claro, se eu tenho condições de tomar essa decisão ali, de ajudar aquela pessoa. E diz Lewis, esse terceiro elemento não pode ser um terceiro instinto, porque um instinto não pode governar sobre o outro. Deve existir, portanto, uma consciência, uma lei que me ajuda a gerenciar os meus instintos e usá-los adequadamente diante daquele caso concreto. O Lewis vai dizer que é o mesmo caso de um pianista. O que define a música não é o teclado, mas é a regência do maestro. Da mesma coisa em relação à lei natural. A lei natural não pode ser somente um instinto. Uma outra hipótese, uma outra objeção é com relação à afirmação de que o homem é naturalmente bom. Isso significa que essa percepção que nós temos de fazer a coisa certa diz respeito à própria natureza humana. Só que o Lewis vai dizer que não existem impulsos naturalmente bons ou naturalmente maus, ele afirma. Tudo é questão de adequação e prudência. Ele diz o seguinte, não existe um único impulso que, erigido em padrão absoluto, não tem o poder de nos transformar em demônios. Isto é, um impulso, ele pode ser bom ou pode ser ruim. A questão é como nós o usamos diante do caso concreto. E o que vai definir isso, como ele falou logo no início, é a gestão desses meus impulsos. Então, a segunda afirmação também não é verdadeira, a ideia de bondade natural do ser humano. Até porque todos nós, naturalmente, também temos uma percepção que, embora queiramos fazer alguma coisa, saibamos o que é fazer a coisa certa, não conseguimos fazer isso. E uma terceira objeção é a ideia de uma convenção social. Isto é, será que aquilo que nós estamos chamando aqui de lei natural não seria uma convenção da sociedade sobre o que é fazer a coisa certa? Ele diz que não, isso também não é a lei natural. Ele dá o exemplo do nazismo. Se a lei natural fosse uma convenção social, então qualquer deliberação, seja boa ou ruim, que seja aceita pela maioria de uma determinada cultura, poderia ser aceito. Mas ele cita o caso do nazismo. O nazismo foi uma cultura abjeta que levou a milhares de mortos. E aquilo ali foi o quê? Foi uma convenção social. As pessoas acabaram aceitando naturalmente dentro da Alemanha. Então, aquilo que nós chamamos de lei natural também não pode ser considerado como uma convenção social.
Então, o que Lewis está defendendo aqui é a existência de uma lei que rege o ser humano. Todos nós temos uma percepção do que é fazer a coisa certa. E por isso, no capítulo 3, ele vai defender a realidade dessa lei. Isto é, assim como existe uma lei da física, existe uma lei natural que governa o homem. Só que elas são distintas em um determinado ponto. Enquanto que nas leis da física as coisas fazem o que sempre fazem, ou seja, uma pedra sempre vai cair e nunca vai subir, na lei natural é diferente. Na lei natural é aquilo que os homens devem fazer. Não se reduz aos fatos, não é aquilo que é o que deveria ser. Enquanto na física nós olhamos as coisas como elas são, na lei natural é como as coisas deveriam ser, a partir de uma percepção do que é fazer a coisa certa. E é interessante, então, que o Lewis está dizendo que a lei natural não é um simples fato, não é aquilo que nós percebemos como a sociedade é governada, como as pessoas agem. Há quem tente estabelecer o padrão do certo e do errado a partir daquilo que é feito, a partir daquilo que é realizado, de coisas factuais. Só que o Lewis está defendendo aqui que a lei natural é um devir, é um devenir. E ele também vai dizer que a lei natural não é um desejo de como gostaríamos de como as coisas fossem. Eu desejo que fosse assim, não, porque a lei natural muitas vezes contraria aquilo que nós desejamos, e na grande maioria das vezes é assim. Eu quero fazer algo, mas eu não posso fazer aquilo, porque a minha própria consciência, a partir desse padrão do certo e do errado, acaba me indicando isso. Em outras palavras, a lei natural é uma verdade, é uma coisa que realmente existe. E daí, no capítulo 4, o Lewis vai dizer o seguinte: olha, o que existe por trás dessa lei? O que fundamenta essa lei? Se nós chegamos à conclusão de que existe um padrão do certo e do errado, uma lei natural que governa as coisas certas a serem feitas, o que há por trás disso? O que fundamenta isso? E para responder essa pergunta, Lewis lembra que existem duas principais concepções humanas sobre a vida. Uma é materialista e a outra é religiosa. A primeira vai dizer que tudo se resume à matéria. E a outra, na perspectiva religiosa, vai estabelecer que existem coisas que estão além da matéria, que são questões transcendentais. O Lewis lembra que, geralmente, os materialistas se fundamentam em demasia na ciência para defender o seu ponto de vista, para refutar a perspectiva religiosa. E ele vai dizer, olha, nesse aspecto, para encontrar a razão de ser da lei, a ciência não é capaz de chegar a essa discussão. Por quê? Porque a própria ciência, ela opera a partir da experiência, aquilo que pode ser repetido, aquilo que pode ser observado. Só que existem perguntas essenciais quando nós refletimos sobre a lei do que seja certo e do errado, a lei natural, que a própria ciência não consegue responder. Por exemplo, por que algo veio a existir? Esta é uma pergunta que a ciência não consegue responder. Se a ciência não consegue responder a essa pergunta, significa que ela também tem as suas limitações. E a própria perspectiva materialista é insuficiente, porque, uma vez que ela se ampara tão somente nessa ciência, que depende da experiência, ela não consegue responder a todas as coisas. Lewis vai dizer então que se existe um ser que controlasse o universo, ele não poderia se revelar a nós como um dos fatos do próprio universo. Isto é, se existe um Criador que está além dessa lei natural, ele não se revelaria a não ser com o seu propósito, a não ser como realizou em Cristo Jesus, de uma forma que nós poderíamos compreender, porque ele está além da matéria, ele está além desse padrão. E no capítulo 5, Lewis começa a trazer-nos a uma reflexão. A partir do momento que nós chegamos à conclusão de que existe uma lei natural, uma lei do certo e do errado, que a ciência não consegue refutar,
que o materialista não consegue fundamentar e que está além de nós, aí existe uma questão que nos deixa inquietos. Existe um padrão, existe uma percepção do certo e do errado. E a partir do momento que olhamos esse padrão, nós não conseguimos atingir esse padrão, colocá-lo em prática na nossa vida, isso nos coloca em uma situação de terror, diz Lewis, em uma situação de pavor. Se eu sei que existe um padrão certo a ser feito e que eu intuo que existe um Criador que estabeleceu esse padrão, e quando eu percebo que não consigo cumprir esse padrão, é claro que nós ficamos diante de uma situação de medo e de pavor. O Lewis diz então que o cristianismo só faz sentido quando percebemos que nós violamos a lei e ficamos em dívida, quando nos damos conta do nosso estado. Eu acho isso daqui fantástico. O Lewis não está se referindo às Escrituras, ele está utilizando a consciência humana para perceber que cada um de nós temos uma consciência do certo e do errado. Mas, ao mesmo tempo, cada ser humano tem uma percepção que está fazendo a coisa errada, seja mentindo, seja traindo, seja roubando, seja usurpando. Cada pessoa, se for sincera para si mesma, vai chegar a essas duas conclusões, de que existe um padrão do certo e do errado e que ela não está seguindo esse padrão totalmente na sua vida. Existe um âmbito na sua existência que ela está em falha. E a partir do momento que ela se encontra em falha, o padrão todo foi afetado e ela encontra-se, portanto, em dívida. É diante desse contexto que Lewis apresenta o panorama humano. E é exatamente aqui que ele vai finalizar, então, o livro 1 dizendo: se você buscar a verdade, encontrará consolação no final. Se buscar o consolo, não terá nem o consolo e nem a verdade. Terá uma melosidade vazia que culminará em desespero. Isso é muito interessante. Então, quando nós falamos sobre a lei do certo e do errado, nós estamos falando de verdade. Nós não estamos falando de desejo. Nós não estamos falando de sentimentos. Nós estamos partindo do pressuposto que existe uma verdade. E buscar a verdade é melhor do que buscar somente o consolo. E isso é essencial dentro dessa nossa concepção. Vale lembrar aquilo que nós falamos no primeiro vídeo. Os ouvintes estão diante de um contexto de luta, de terror, de guerra, e muitos queriam consolo. E Lewis está dizendo assim, olha, sim, eu posso te dar o consolo, mas o consolo vem pela verdade, porque a verdade não vem pelo consolo. Isso é muito comum no ser humano. Para encontrar consolo, para encontrar resposta para a sua vida, o homem busca resposta em tudo. E às vezes a verdade não está ali. E o que o Lewis está dizendo, olha, se você quer consolo, busque a verdade em primeiro lugar, porque assim você vai entender a vida e vai entender o problema que existe nela e, sobretudo, a resposta para esse problema. E aqui nós finalizamos esse segundo vídeo em que avaliamos o livro 1 da obra Cristianismo Puro e Simples. Espero ver você no nosso próximo vídeo. Até lá!